Olá, sejam bem-vindos. Nós estamos começando mais um Caminhos da Gente e hoje nós temos aqui no nosso podcast uma pessoa muito especial. É um amigo meu de infância, eu conheço desde que ele tem 16 anos de idade e eu tenho acompanhado a sua trajetória. E ele é uma pessoa que se enquadra no nosso quadro aqui do podcast. Nosso podcast é Caminhos da Gente. É um quadro que a gente valoriza a trajetória das pessoas, o caminho que as pessoas escolheram na vida e caminhos de sucesso, caminhos que deram certo e que transforma a pessoa em referência, né? Muitas vezes nós temos as nossas referências lá no Elon Musk, no Neymar, né? São ideais inalcançáveis. Pouquíssimas pessoas no mundo vai ser um Neymar. Mas a proposta de Caminhos da Gente é apresentar para as pessoas que na nossa cidade, bem perto de nós, tem pessoas que deram certo na vida, pessoas que se transformaram em referência, pessoas que passaram por caminhos difíceis, né, passaram pelos montes e pelos vales e se transformaram em referência. Hoje é com muito prazer, é com muita alegria que eu trago para nós trocarmos aqui essa conversa, aproveitar das suas experiências, eu trago para nós aqui o Ricardo da Eletronews, o fundador da Eletronews. Ricardo, é um prazer receber você aqui no Caminhos da Gente, cara. Ô, pastor, eu agradeço, tá, por você ter abrido esse espaço e muito obrigado. E vamos contar um pouco dessa história, vamos seguir em frente. Ô Ricardo, cara, é um prazer imenso, né? Eu que conheço você há muito tempo, que nós já moramos na mesma casa, estudamos juntos um tempão, e mesmo aí depois de tantas décadas, a gente continua amigos, né, como nós somos. E eu fico feliz, assim, por ter um amigo que eu tenho a certeza que a história merece ser contada. A sua história merece ser contada, sabe? Porque é um exemplo para essa juventude nossa, né? Essa rapaziada hoje que às vezes está tão perdida aí nas redes sociais, fazendo planos e sonhos na vida, assim, que muitas vezes não é inalcançáveis, né? Sim, sim. E ter uma pessoa, amiga minha, que eu posso apresentar como um modelo, um projeto de vida, né? Que passou por um caminho, que virou história e que a gente pode contar essa história, né? A história dessa trajetória, desse caminho, né? Então, para nós ganharmos tempo, para nós aproveitarmos esse momento que nós estamos aqui, eu gostaria da gente começar falando a respeito da infância do Ricardo. Como é que foi a infância do Ricardo? Onde você nasceu? Como é que foi esse primeiro momento na sua vida? Pastor, quando fala de infância, eu creio que todos nós temos uma história. Algumas das histórias, elas fazem parte que a gente leva para a vida inteira, que a gente vai ganhando ao longo do tempo. A minha infância, eu nasci em Coroaci, né? Mas, no hospital de Coroaci, mas eu foi na cabeceira do Ramalhetinho, fala Ramalhetinho, cabeceira de Virgolândia. Foi lá que eu fui criado, até os 6, 7 anos de idade. E uma vida muito simples. Eu falo porque o meu pai, eu vim perder meu pai muito, muito novo, entendeu? Então eu tive muito a minha mãe como pai e mãe. Você perdeu o seu pai, você se lembra? Você tinha quantos anos? Eu tinha mais ou menos, ia completar 9 anos de idade, entendeu? E essa vida lá, a gente tinha o pai da gente, né, assim, durante um tempo, mas era muito pouco porque ele vivia trabalhando. Ele era lavrador, às vezes ele operava a máquina e ficava muito fora. Daí a gente foi criado mais com a mãe, né? Somos 3 filhos, então fomos criados mais com a mãe. A gente tinha pouco contato com o pai, entendeu? Então quando ele chegava de viagem, aquilo era uma maravilha. E de lá, ele comprou um outro espaço, um outro local pra gente, que a gente mudou, que é uma zona rural, Pedra Redonda, né, que já é município de Coroaci. Então foi lá que a gente começou, já de lá para cá foi onde eu perdi meu pai. E essa aí foi uma das fases mais difíceis da minha vida. Rapaz, eu imagino, Zé Lopes, que
Foi. E nesse momento, então, a sua mãe assumiu assim uma função bem mais importante assim para você, né? Eu me emociono falar nisso porque a minha mãe, ela teve uma força muito, muito natural de Deus, que Deus colocou nela, sabe? Ela falou assim, você vai cuidar dos seus 3 filhos. E minha mãe, você não via minha mãe ela reclamar dessa situação. É muito triste falar disso. Toma uma água, Lopes. Mas são caminhos, né? São superação. É muito triste falar disso porque a gente passou por necessidades, né? Não é a necessidade é a necessidade de alimentar, de colocar uma comida na mesa, entendeu? E a gente tinha os avós, né? Mas assim, sabe quando é uma coisa que é um processo que tá ali, que às vezes é difícil você comentar, entendeu? As pessoas que viam aquilo ali sentiam que a gente estava passando por um momento difícil. E a gente comia é uma comida natural, hoje eu como, minha mãe faz uma canjiquinha, mas aquela canjiquinha do fubá, do farelo, a gente alimentava daquilo ali. E não foram por muito tempo, mas assim, aquele período de adaptação do meu pai, quando meu pai faleceu, foi muito difícil. E eu tenho o meu irmão mais novo, ele estava praticamente no colo ainda, né? E minha mãe carregou essa jornada até nós pegar um certo tamanho, entendeu? Ricardo, uma coisa que me chama muita atenção é, às vezes, quando a pessoa vê você assim hoje, andando num carrão daquele, né, direcionando aí a melhor loja de eletrodoméstico da nossa região, né? Talvez assim a pessoa não tem ideia do caminho que a pessoa passa, né? Tipo assim, a superação, as lutas que se apresenta diante da gente na vida, o tanto que a pessoa tem que romper, não é? Os dramas humanos que se apresenta. É muito bom, eu acho muito bacana a gente trocar ideias como essa, porque as pessoas ficam pensando, é a terceira vez, o terceiro entrevistado que eu estou conversando que eu falo isso, as pessoas pensam que é fácil, sabe? É fácil você se dar bem na vida, você se desenvolver, se transformar num ser humano bacana e crescer na vida, né? Às vezes a pessoa está lá lutando, eu não vou ser porque eu estou enfrentando muita dificuldade. Na verdade, tem pessoas perto da gente que se transformam em referência, mas assim, que passou por dramas assim, extremos, né? Eu conheço a sua história, mas não assim nesses detalhes, né? E eu gosto de trazer aqui eu gosto de saber coisas que as pessoas não sabem, né? Novidade, né? Senão não tem sentido da gente estar aqui. Mas e a escola? Como é que foi esse período da escola? Esse período que a gente se adaptou, né? Assim, não se adaptou, né, o pastor? Foi o processo. E a minha mãe, quando a gente morava um pouco distante de parentes, a gente mudou para um terreno dos meus avós. A minha mãe construiu uma casa lá com muita dificuldade e a gente morou lá ao lado dos meus avós. Por quê? A minha mãe, para ter um tempo para ela poder fazer alguma coisa. Porque ela não tinha cabeça, porque a gente morava num canto sozinho, entendeu? Sem nenhuma família, sem nenhum apoio de ninguém por perto. E a escola era a encruzilhada. Nesse tempo aí, a gente gastava uns 40 a 50 minutos a pé, entendeu? E a gente levantava cedo, era umas 6h30, 7 horas. E antes da gente ir para a escola, a gente foi criado fazendo o serviço da minha mãe, ajudando ela, para que ela tivesse força para gerir a gente. Por exemplo, ela tinha que buscar água na horta, que era muito longe, né, porque falava fonte, né? E a gente levantava cedo, antes de ir para a escola, ela falava, Ricardo, você, o Alexandre, que é meu irmão, né, o Leonardo, vocês vão buscar uma água para mim antes de vocês ir para a escola. Encher as vasilhas e tal. E a gente levantava naquele frio, pegava os baldes, né, era lata na época, a gente enchia tinha uma como é que chama aquela, tipo água? Gamela? Tipo, exatamente. Bacia? Isso, exatamente. Enchia as bacias, deixava tudo cheio para ela. E a gente ia para a escola. Era 45, 50 minutos, 1 hora de a pé.
aquilo, o trecho onde a gente passava, é até bom, pastor, porque hoje a dificuldade que você passa gera a pessoa que você vai ser o futuro. Entendeu? Porque eu vejo muitas histórias hoje aqui mesmo, eu posso presenciar na nossa cidade, que às vezes o filho não vai à escola porque não tem uma condução. Entendeu? Ah, meu filho não foi à escola porque não teve uma condução. Tudo bem, as coisas, o tempo passa, né? E as coisas vão se modernizando, né? Mas hoje, se o filho não tem uma condução de ir, a gente não tinha condução de ir, a gente ia a pé. Entendeu? Era na chuva, garra, né? exato, era no sol, entendeu? Era uma bicicleta que às vezes ela quebrava, você deixava ela encostada e terminava, chegava na escola. A gente nunca perdeu uma escola porque a gente não tinha condução. E teve que se adaptar, né? E a gente teve que se adaptar nisso tudo. Então, assim, hoje já é uma coisa que virou moderno, mas as pessoas levam-se para meu filho não vai na escola porque não tem uma condução. Você já está moldando o seu filho. Não, para ser fraco. Entendeu? E aí, formamos nessa escola. Eu formei nessa escola. Ricardo, eu estudei no Mono. São 9 quilômetros de pé. 9 quilômetros, andando a pé. Eu estudei 2 anos a pé. Aí depois meu pai arrumou uma bicicleta, cavalo e uma moto. Mas foi difícil. É uma história assim, de superação. Mas desculpa te interromper. Aí, pastor, formei nessa escola e à vontade. Só que a gente formou, eu queria estudar, sabe? Eu queria ser uma pessoa diferente. Eu falo diferente assim, ter alguma coisa para mim. Eu já tinha esse sonho, entendeu? E vim estudar em Coroaci, com a mesma dificuldade. Entendeu? Mas aqui em Coroaci eu encontrei pessoas que me ajudaram nesse sentido, né? Ele não era de Coroaci, né? Veio de fora, que é o Peterson, né? Os pais dele, o Luiz e a Dona Nenê, que são pessoas maravilhosas, eu acredito que alguém conhece, né? Mora lá na Pedra Redonda. Ele morava aqui. Se falava república, né? Onde reunia os amigos, né? Para estudar. E a dificuldade era a mesma, porque a gente tinha que levantar, era à noite, né? A gente ia para o ponto de ônibus, pegava o ônibus e vinha para a escola, fazia todo esse trajeto. Ia e voltava. Com o Peterson morando aqui, o meu amigo morando aqui, ele abriu as portas. Oi, gente, vamos, né, morar todo mundo junto, né? E para a gente estudar. Final de semana a gente retorna para nossas casas e tal. E isso me ajudou porque a gente tinha as obrigações da gente fazer, né, lá na zona rural, porque a gente tinha um pouco de criação, né, aquela da família, né, e a minha mãe, quando o meu pai faleceu, ela não quis desfazer daquelas criaçãozinhas que davam leite pra gente. A mãe, ela manteve aquilo aí com muita dificuldade. Então a gente vinha pra escola, estudava, voltava e trabalhava, entendeu? E nesse período que a gente ficou aqui na rua, a gente como na cidade, que é Coroaci, eu vi uma vontade de querer trabalhar, de querer trabalhar num outro sentido de ter o meu próprio sustento. E essa foi a fase mais difícil porque eu sempre quis trabalhar e o emprego era difícil demais. Por quê? A cidade não tinha tanto, não era desenvolvida como é hoje, né? Tinha poucos pontos de comércio, né? Então, assim, era muito difícil. A gente via que a prefeitura como um centro de trabalho, né? E aí eu pedia, né? Eu não tinha coragem de pedir serviço. Eu pedia para que minha mãe, né, a minha avó e meu avô pedisse emprego para mim, porque eu não tinha coragem de chegar e pedir um emprego. E aí minha avó vinha na prefeitura, conversava, pedia. Ricardo, vai acontecer, mas tem que esperar e tal. E com isso eu comecei a passar mal. Sabe, eu comecei a sentir mal, sabe aquele, assim, ou era uma ansiedade, era alguma coisa, eu me sentia mal. Porque sabe que eu lembro que nessa fase os pais da gente que custeavam tudo, né? Sim. A gente tinha já aquela responsabilidade com relação a não ser pesado, a saber que a vida é difícil, né? Então, mas o importante que eu gostaria de frisar nesse momento é o
quanto que as dificuldades moldam o caráter. Você percebe isso na sua história, na sua vida, no seu caráter? Assim, a resposta às lutas que já enfrentou na vida? Sim. Até que falo que quando eu lembro da minha história lá de trás, só me fortalece. A história que eu superei, né, da onde eu vim a chegar até o ponto que eu cheguei, só me fortalece. Fortalece, sabe? E valoriza as pessoas, né? Também que fizeram parte dessa trajetória, né? Olha, se você está assistindo, eu tenho certeza que vai abençoar muito a sua vida, né? Porque é superação, é vida real, é caminhos da gente. Eu gostaria de pedir você para curte esse vídeo, para o YouTube entender que ele é relevante e apresentar para mais pessoas. Compartilha com alguém que precisa de um ânimo de vida, que precisa de entender que se fazer esforço dá certo, né? O Ricardo aqui é uma prova disso, tinha tudo para dar errado, né? Mas graças a Deus ele conseguiu vencer e tem vencido na vida. Então compartilha com alguém e não deixa de inscrever no canal. Inscreve no canal e toca no sininho de notificação, porque vai ajudar muito dessa maneira. E agora nós vamos falar a respeito, né? Nós vamos falar daqui a pouco a respeito de como essa criação, como essas lutas transformaram em combustível, né? No que isso transformou na sua vida. Mas para a gente construir esse caminho até lá, me fala a respeito das primeiras experiências de trabalho que você teve aqui na cidade. Voltando, dando continuidade, né, do serviço que a minha avó pedia e tal, que é trem, e eu arrumei um emprego no Kleber. Kleber, uma padaria, acho que o nome era Pão Nobre, no bairro Nova Esperança. E foi através dali que eu comecei o meu primeiro emprego aqui em Coroaci. Eu tinha em média 16, 17 anos. E não era, naquela época o salário era bem menor. E a gente não recebia o salário, porque funcionava assim. Não era porque era errado. A pessoa não tinha condições de pagar. Sim, exatamente. A pessoa não tinha condições de pagar e... Exatamente. E aí eu entrei como ajudante de padeiro. Esse foi meu primeiro emprego, meu primeiro passo. E foi até bacana, porque foi dali que eu tirei os meus primeiros dinheiro para me sustentar. Mas não dava para cumprir aquilo que eu precisava, né? Uhum. Eu tinha um irmão que tinha acabado de ir embora para Belo Horizonte, ele pagava o meu aluguel, sabe? Uhum. E o dinheirinho que eu pegava, eu usava no transporte, sabe? Eu gastava com alguma coisinha, uma roupa, que eu precisava, né? Uhum. A minha mãe, pra gente vir de trabalhar, estudar, a minha mãe, ela fazia chuque para vender 10 centavos, 15 centavos, para dar dinheiro para você, para a gente comprar uma coxinha na porta da escola, essas coisas, entendeu? Então, assim, esse dinheiro que a gente ganhava por mês, ele servia para a gente fazer o básico ali, a sustentabilidade. Sobreviver. Isso. E aí, eu trabalhei lá 1 ano. Trabalhei 1 ano com o Kleber na padaria, e aí veio a oportunidade de trabalhar no supermercado. Não, certo. Mas antes disso, eu queria que a gente falasse mais sobre esse período lá do Kleber, porque você é amigo do Kleber até hoje. Então deve que o Kleber deve que foi bom, né? Porque você, tipo assim, ele é seu amigo até hoje. O Kleber é um grande amigo meu, né? Ele foi o meu primeiro patrão, né? O Kleber, eu tenho um carinho muito especial por ele, pela ajuda que ele me deu. Ele me deu um trabalho. Aí você pensa, mas ele te ajudou? Não, ele me deu um trabalho, o que eu precisava era trabalhar. Para começar a minha vida, eu precisava de um emprego, entendeu? E era tão bacana que, às vezes, a gente mexia com fazendo bolo, fazendo essas coisas, e às vezes tinha um pudim lá e tal, que a gente alimentava lá, né, e tal. Aí chegava sempre no final do dia, ele olhava assim, vocês não querem comer um pedaço de pudim, quer comer alguma coisa? Porque a gente comia o pão com manteiga, porque é o certo, né? Essas coisas aí é de luxo. Você não vai meter a faca no pudim lá. E ele liberava pra gente, era um cara espetacular, né? Fez o que pôde pra mim estar na empresa dele,
E o momento de sair de lá foi super tranquilo, porque tive a oportunidade de trabalhar praticamente com o irmão dele, que era de frente à padaria Pão Nobre. Sim. Como é que foi, Ricardo, esse convite do Clemon, né, que era o irmão do Kleber, para trabalhar com ele? Como aconteceu? Então, o supermercado do Clermont, na época, eu falo porque acredito que as pessoas também tinham essa visão. Era um dos maiores, se não o maior da cidade. Porque ele abrangia todos os segmentos, né? Era material de construção, veterinário, essas coisas, entendeu? E além disso, supermercado, eletrodoméstico e tal. Então, era uma potência, né? E precisava de ajudante. Serviço geral, serviço pesado, né? E surgiu uma oportunidade e eu já tinha ido lá para falar, Clermont, eu preciso trabalhar, né? Eu saí do meu emprego, mas eu não quero ficar parado, eu preciso trabalhar, eu preciso dar continuidade no meu serviço. Nessa época você tinha saído do Kleber, sim. E aí ele falou assim, Ricardo, no momento a gente está ocupado, as vagas estão preenchidas e tal, mas se eu precisar eu entro em contato com você. Depois disso, a minha avó foi lá, porque eu falava com a minha avó era minha porta-voz. Ela chegava e pedia o emprego para mim. E durante esse tempo aí, não foi muito tempo não, surgiu uma vaga. Aí o Clermont me ligou, falou que queria conversar comigo. O pastor, foi uma das melhores notícias que eu recebi, é o que eu estava mais precisando. Porque eu sabia que aonde eu entrasse, eu ia dar continuidade, sabe? Eu não queria fazer nada para perder aquilo ali. Eu queria valorizar. Eu sabia que ia dar certo, entendeu? E quando ele me chamou, ele falou assim, ô Ricardo, tá precisando? Eu preciso de um ajudante. Só que você não vai trabalhar um período, vai ser meio período. A carga horária vai ser meio período. Eu falei, não, Clermont, tudo bem. Que dia que eu começo? Aí você pode começar na segunda-feira. E a partir daí, eu comecei a trabalhar no supermercado do Clermont. Só que eu entrei lá no supermercado do Clermont, eu nunca trabalhei em meio período. Porque não precisou. Porque vendia muito. O supermercado ele tinha muito volume. Então, graças a Deus, eu nunca precisei trabalhar meio período, que era o que eu queria. E lá, eu entrei como ajudante, a gente descarregava caminhão de cimento. Hoje, eu tô até mexendo com a construção e eu vi o rapaz carregando brita, né? Hoje tem máquinas. Naquela época tinha máquina, mas não era qualquer pessoa que tinha uma máquina para carregar. Não tinha, né? E a gente carregava uma caçamba na pá. Brita na pá. Areia. Tudo bem, mas a brita era sofrida. E você sabe, não entra na brita, né? E era dia de segunda a sexta arriado. Os sábados, às vezes, a gente não fazia tanto esse tipo de serviço. Mas eu entrei lá com um serviço pesado, descarregando caminhão e tal. Eu não ficava em frente de balcão, entendeu? Mas eu queria trabalhar, não importa qual tipo de serviço que eu ia fazer. E ali eu fui subindo passo a passo. De ajudante, eu passei para frente para atender cliente. E depois o Clermont comprou uma moto, que era para entregar compras, né? Uhum. E eu não tinha habilitação. E o rapaz que estava lá, ele não tinha tanta prática para conduzir. E eu lembro que esse amigo meu, o Peterson, virou para ele e falou assim, Clermont, o Ricardo sabe andar de moto. Eu não cheguei perto dele e falei assim, Clermont, eu sei andar de moto. Não. Porque eu entendia que a minha oportunidade, ela ia chegar até mim, entendeu? O que ele fez para mim, ali, eu já estava seguindo o que ele deixou para mim. A oportunidade que ele me deixasse, eu ia agarrar. Aí, sabe? Não, beleza. Na hora que pintar alguma coisa, eu quero ver se ele entrega mesmo. O Clermont era desse tipo, né? Aí chegou para entregar um gás, ali onde é a construção hoje da minha loja, né? Aí eu falei assim, Ricardo, entrega um gás para mim fulano de tal. E eu já peguei a nota, na hora que eu virei para pegar o gás, ele saía me fazer uma volta do escritório dele, na hora que ele chegou, eu já tinha saído. E ali, ele viu que
Menino, era diferente. Você tava querendo o trem. Eu ia diferente. Tá querendo a coisa mesmo. E os lugares onde ele ia, ele sempre falava, agora eu arrumei um motoqueiro. E aquilo ali, a gente entregava de tudo na moto, sabe? Fazia todo o serviço da loja de entregas, a telha, ferragem, cimento na zona rural. Às vezes a Toyota, né, que entregava, estava por outros lados. O cliente precisava de 2, 3 sacos de cimento. Ricardo, leva. E eu fui. Dali, depois desse serviço, eu subi. Ele me subiu de cargo. Eu fui a ser subgerente na época. Nesse tempo, eu tive uma dificuldade. Eu senti uma dificuldade porque o supermercado precisava tirar uma pessoa. E todos que estavam lá tinham muito tempo de empresa. Entendeu? Eu era um novato. Mais novo. Entendeu? Então, quando se tem uma empresa que tem as pessoas que... Naquela época era assim, a corda vai arrebentar. Por causa do acerto, essas coisas e tal. E o Clermont me chamou, lá tem até hoje um porão, me chamou lá embaixo e falou assim pra mim, Ricardo, eu não queria fazer isso. E o Clermont, essa hora ele chorou. Eu não queria fazer isso, mas não tem jeito. Eu vou ter que demitir você porque tá complicado, eu preciso desfazer de um funcionário, assim, eu preciso desfazer, né? Eu preciso rescindir com você e tal. E eu falei, não, Clermont, eu super entendo, né? E agradeço pela oportunidade que você me deu aqui e tal, mas é isso mesmo. Ele ficou muito sentido, porque sabia, assim, que o cara, um carinha bacana, eu queria que continuasse uma empresa, mas ele também não ia sacrificar nada, né? E eu super entendi, fui embora pra minha casa. Só que, quando eu cheguei em casa, à noite, eu já recebi uma ligação. Porque pessoas que estavam lá dentro, né, falavam assim, Clermont, vamos ajeitar as coisas, vamos fazer isso, aquilo. Não precisa você fazer isso. Vamos tentar deixar o rapaz continuar no serviço e tal. E me ligou, me chamando de volta. Aí eu tive essa pouco tempo de tristeza, né? De chegar e falar assim, poxa, perdi meu emprego, cheguei, recuperei meu emprego de volta. Voltei para lá. Trabalhei no Clermont 7 anos, mais ou menos 7 anos. Ali eu me formei como profissional. Tá interessante porque eu não tenho estudo nenhum, não. Eu tenho o segundo grau completo. Mas ali eu me formei. Formei com a pessoa do Clermont, como ele tratava os clientes, a forma que ele tratava os funcionários. Ali foi a minha base para o sucesso. Que bênção, Ricardo, que bênção. Hoje, você está do outro lado da mesa, né? Antes você era funcionário, hoje você é patrão, você tem pessoas que trabalham para você. Mas assim, um insight, uma palavra para as pessoas que estão entrando no mercado de trabalho agora, sabe? Qual que é uma mensagem que você, agora, nesse momento da nossa conversa, qual mensagem que você deixa para as pessoas que estão começando o trabalho hoje? O rapaz que começou o primeiro emprego dele. Qual que é a mensagem que você falaria para ele? A pessoa tem que sentir que ele precisa trabalhar. Pastor, o trabalho ele dignifica o homem e a mulher. Ele pode ter o dinheiro que ele for. Porque muita gente fala, eu quero trabalhar para ganhar muito dinheiro porque eu quero ficar à toa. Não. O trabalho dignifica o homem e a mulher. Então, assim, o que eu deixo é que você que está começando a sua vida, porque para mim, a minha vida, ela começou desde quando eu comecei com 16, 17 anos aqui na cidade. Porque de lá a gente já trabalhava. Você tem que ter uma visão que eu preciso, a minha base é o emprego, é o trabalho. Eu preciso começar. Ele comece. Não importa se ele... eu tenho interesse de ser motorista de caminhão. Mas, não, eu não quero trabalhar numa informática, eu não quero carregar um caminhão. Ali você entra para fazer aquele serviço. Mas você vai ditar o seu ritmo. Você vai mudar, você vai ter visão. É dentro de um emprego que você consegue, você trabalhando, você consegue ter visão do que você vai ser. Entendeu? O caminho que você vai querer. E as oportunidades vão pintando. E as pessoas vão te vendo. A oportunidade, exatamente, né? A oportunidade da pessoa te ver. Então a mensagem é, não precisa trabalhar naquilo que você quer. Não precisa, você precisa trabalhar.
Entendeu? Ali você vai fazer. Agora, se você perguntar qual que é o meu sonho, você sabe qual que era o meu sonho? O meu sonho era ser motorista de caminhão e professor. Eu queria ser motorista de caminhão, só que depois, com o tempo, eu pensei assim, como é que eu vou ser motorista de caminhão? O caminhão anda tão devagarzinho, eu pensava, né, eu não vou ter aquela paciência de ficar, né, subindo. Então eu queria ser professor. Mas a dificuldade da vida não quis que eu fosse professor. O financeiro, antigamente, para a gente estudar qualquer coisa, a gente precisava sair para outra cidade, né? E tinha gasto. Então a gente não tinha essa condição, entendeu? Mas o que eu fiz? Eu peguei um emprego de material de construção. Você pegou o que teve. Exato. E ali, as oportunidades na vida, o que ela tinha, eu fui pegando. Mas agora, fui aproveitando. Ricardo, se você, seguindo essa cultura contemporânea, não, vai fazer o que você gosta. Tem um tanto de cara que entra na internet, ele fala que você tem que fazer o que você gosta e tal, e recebe uma oportunidade e não se dá o máximo, sabe? É isso que eu falo. A pessoa acorda, vai para o trabalho e ele não se entrega, sabe? Porque ele acha que talvez vai ajudar o patrão, talvez ele acha que está sendo explorado. O que você acha a respeito disso? É interessante porque na minha época não se via isso, sabe? Muita gente falava assim, só para você ter um exemplo, eu nunca peguei um atestado. Mas isso não é bonito, não é bom, né? Porque se você não tá bem e tal, eu lembro que uma das épocas eu precisei extrair um dente e mexer com serviço pesado. Entendeu? E assim eu fui trabalhar. Então, assim, é interessante porque antigamente a gente valorizava o emprego não por financeiro. Entendeu? Só que é importante você ganhar o seu dinheiro, então a gente trabalha para isso, né? Mas antigamente a gente entrava, quando a gente chegava para trabalhar, era 7 horas que a gente começava a trabalhar, 6h50 a gente estava sentado esperando o patrão abrir a porta. E fechava às 19h, 19h30, às 20h, a gente não tinha hora para ir embora, entendeu? Então, assim, hoje, a oportunidade que mais tem, o trabalho. Hoje tem trabalho. Se a pessoa fala assim, mas eu queria... Não, é porque você quer escolher o que você quer. Enquanto isso, o seu tempo está passando, né? Hoje em dia, o jovem, ele entra na internet, né? Ele vai pro TikTok. Hoje, ele com 18, 20, você vê rapaz com 20, 30 anos, ele tem uma bicicleta para andar, tem um iPhone, tá tranquilo. O futuro dele, na cabeça dele, ele vai chegar ao meu serviço e eu vou trabalhar. Mas não é assim. Ele não começou. Ele dificilmente vai construir alguma coisa, né? Ele vai construir, tem que começar. Coisa. Sim. Se você não tivesse pego o gás bem rápido, para quando o patrão, o Clemon no caso, fosse te ver, você já tinha ido, voltado, será que você teria crescido na empresa? Não. Se você não tivesse dado o seu melhor? Não. Por quê? Aí, como diz o outro, tá o pulo do gato. Quando você tem essa oportunidade, o que te dá para você fazer, é por isso que é bom a pessoa fazer aquilo que ele sabe. Eu sabia fazer. Eu não quis falar para ele que eu sabia, porque a minha obrigação fazer lá não era essa. Ele tinha outra pessoa que entregava. Mas na hora que ele perguntou, o rapaz lá, se tem alguém que sabia, o meu colega falou assim, o Ricardo sabe. Porque ele sabia que eu andava de moto. Entendeu? E quando aquela oportunidade pegou, vazei. Fui fazer aquilo que ele precisava, entregar o gás com rapidez e segurança, para satisfazer ele. Aquilo ali, para mim, eu tenho certeza que ele ficou super satisfeito, né? Ele achou dentro da empresa a solução, e eu mais ainda, porque era a garantia do meu serviço. Uhum. Entendeu? Não, e se tiver uma dificuldade, quem vai ser demitido? O pior. Sim. Se tiver uma oportunidade, vai dar para quem? Quem destaca. Para quem destaca, para o mais comprometido, aquele que se entrega. Então, eu gosto sempre de falar para as pessoas o seguinte, que quando você recebe a oportunidade e você se dá o máximo, você está numa vitrine. Ainda que o seu patrão não veja, mas tem gente vendo.
Sim. Tem outras pessoas, você estava Exatamente. trabalhando no comércio, tem outras pessoas vendo. As outras pessoas não têm interesse em uma pessoa que é boa. Ainda que o patrão não seja bom, talvez o patrão não é bom. Mas assim, ele está numa vitrine, ele está sendo visto. E a partir do momento que a pessoa, mas já vai arrastando o pé, não vai com, né, não se entrega de fato para o trabalho, tem assim uns preconceitos, né, com relação a essa relação patrão, funcionário, trabalho, a pessoa se prejudica. Sem contar que ele não explora o seu potencial máximo. Você sempre trabalhou entregando o seu potencial máximo e exercitando na capacidade de fazer o máximo. E aí você hoje tem condições de fazer para você, porque você construiu isso na sua vida. Você não teria condições de fazer isso na sua própria empresa, porque você precisava de se construir para depois você construir alguma coisa. Não é verdade? Verdade. Eu vejo muito disso hoje em dia, na rapaziada, que ela está muito preocupada com... Não pode chegar 1 minuto antes, não pode sair 1 minuto depois, tem que e não pode fazer muito esforço. A conexão hoje em dia com o patrão, ela é bem mais clara. Antigamente você não tinha isso, entendeu? Você tinha toda a dificuldade, cara. Mas entendeu? Toda a dificuldade. Então, assim, você saía, era 1 hora de almoço, então se você não chegasse dentro do tempo, era complicado, porque você tinha a hora marcada, saiu, chegou, entendeu? É responsabilidade com trabalho, entendeu? Naquele tempo, não estou falando que hoje não tenha, mas naquele tempo, o profissional, ele tinha mais compromisso, entendeu? Seja o que ele fosse fazer, mas ele tinha muito mais compromisso, responsabilidade. Ele necessitava do emprego. Entendeu? Hoje o jovem, ele tem que entender que ele necessita do emprego. Faz parte da vida, né? Agora, Ricardo, você saiu do Clemon. A saída, ela foi dolorosa, porque era um lugar que eu gostava demais de trabalhar, mas foi para coisas melhores, foi por oportunidade. E eu lembro que a saída foi uma oportunidade de trabalhar na Martins. A Martins, na época, eu não sei hoje, mas a Martins é uma das maiores empresas da América Latina, né? De Uberlândia. E eu tinha um colega que trabalhava no supermercado, que era o Daniel, que ele trabalhava nessa empresa e saiu de lá para trabalhar nessa empresa, e ele ia mudar e precisava de um representante. E ele me indicou, né? E eu lembro que teve uma festinha de despedida para mim, que o supermercado fez, que o Clermont fez. E eu até falei, ele até falou assim: Ricardo, eu não tenho como segurar você aqui. 2 motivos, eu achei muito interessante nisso. Porque eu não posso oferecer você o salário que você vai ganhar lá. Porque o supermercado tinha os valores a se pagar, era tudo dentro, né, do padrão. Eu não consigo te ofertar. E também, eu não quero, posso dizer? Eu não quero atrapalhar um futuro seu. Cara, a oportunidade de sucesso, de você ter mais sucesso, é saindo. Eu não queria, mas, entendeu? E aí eu saí do supermercado e fui trabalhar de vendas. Eu fiquei mais ou menos 7 a 8 anos trabalhando em vendas. Representação. Rodava umas 10 a 14 cidades com representação. E nesse ponto foi onde eu vi a minha empresa, ela colocava a Smart, né, no supermercado. E como eu trabalhei muito tempo no supermercado do Clermont, eu ofereci para ele a rede de Smart, que eu já tinha contato com ele. Colocamos a empresa, a Smart, na loja dele. Continuamos trabalhando. Pois é. E aí, certamente nessa Martins, quase uma multinacional, não é? Certamente você aprendeu muito lá também, né? Lá eu fiz muito curso. A Martins, ela foi a formadora, a base de hoje. Eu fiz muito curso, tanto online como presencial. O que eu mais fazia, a gente fazia em média uns 4 cursos por mês. Eu fiquei lá 7 anos. Entendeu? Com o espaço de tempo tem necessidade de você, mas lá era necessário você ter curso de tudo que você ia fazer dentro de uma loja, entendeu?
E foi a base da formadora, foi tudo. Ali foi o que eu precisava. Ricardo, agora nós chegamos na Eletronews. Me conta assim, os bastidores do início dessa loja, do início dessa empresa, né? Da Marte Minas, para você estar gerindo aí esse sistema Smart no supermercado. Martins. Martins no supermercado. Era Smart, não o nome? Smart. Smart, da Martins. E você construiu o seu próprio negócio, né? Como você, o que é que você enfrentou? Qual que foi o caminho que você passou para você hoje ter a Eletronews? Olha, esse ponto, eu queria que chegasse, né? Que eu gosto de falar dessa parte, porque uniu o útil com o agradável, a necessidade, entendeu? Porque às vezes a pessoa conhece muito o Ricardo, conhece, né, a Eletronews, não conhece o Ricardo, alguns conhecem o Ricardo, não conhecem a história da Eletronews, e são, assim, coisas que complementam, né? Porque, na verdade, a Eletronews, acredito que tem uma grande parte que conhece, né? Agora, tem também aquelas que conhece também porque viu, acompanhou de perto. Mas tem pessoas que não conhecem a história do mas assim, mas eu garanto isso para você, que mesmo a pessoa acompanhando de perto, o bastidor é diferente. Mesmo o vizinho que mora de frente, não sabe os dramas que estar atrás da cadeira, que é estar sentado na cadeira e enfrentar os desafios que se apresentam, né? E só para voltar, quando eu trabalhava no supermercado, porque quando eu trabalhava de representação, porque fez parte para mim abrir a loja, a Eletronews, entendeu? O espaço de tempo que eu fiquei trabalhando externo, eu tinha o terreno na Pedra Redonda, era pouquinha terra, mas lá eu plantei 11 mil pés de eucalipto. Mas eu não plantei porque eu tinha dinheiro, não. Eu fiz um Pronaf e plantei esse eucalipto lá. Eu plantei, assim, eu não paguei tudo, não. Eu plantei, eu participei, eu rocei, eu capinei, eu ia lá, como todo mundo sabe, cuidar das formigas e tal. Eu cuidei. No meu serviço eu consegui cuidar disso aí. E vamos lá. Quando chegou no final de tudo, eu sabia que a Martins foi a minha formadora. Eu precisava de algo mais, sabe? Mas a dificuldade financeira, ela não deixava a gente avançar, sabe? E eu pensava assim, a minha história que eu vou fazer daqui para frente vai ter que ser eu, o principal dela. E aí eu pensei, falei assim, a vida inteira eu mexi com o público. Eu comecei na padaria com 16, 17 anos, lidando com o público. E foi no supermercado, foi na Martins, eu vou abrir uma loja de eletro. Passava na cidade olhando alguns pontos, porque tinha que ver também a questão do tamanho do ponto, né? A questão financeira. E o Clermont, ao lado, aonde tem aquela primeira portinha da Eletronews hoje, estava parado, né? Porque já tinha finalizado o material de construção. Eu cheguei para ele e falei assim, Clermont, eu tô querendo abrir uma lojinha de eletrodoméstico. Eu queria alugar com você esse ponto. Mas é tudo para começar e tal, com toda dificuldade. Ele falou assim, Ricardo, não, eu alugo para você e tal. Aí eu acertei com ele os valores e falou assim, os 3 meses de aluguel não precisa de você pagar, não. Que isso, Ricardo? E a partir dos 3 meses você vai pagar X. Porque ele já sabia que eu ia precisar desse tempo para mim começar. Porque ele pensou assim, se esse menino for o que eu estou imaginando, esse é o tempo para ele dar uma alavancada. Se não for, não vai ser. Aí, 3 meses, depois isso e depois, Ricardo, o valor do seu aluguel é esse. E aí, eu já montei o projeto. Eu pegava um caderninho desses de arame e comecei a colocar o que na minha loja ia ter. A minha loja precisa de um fogão, a minha loja precisa disso e tal. Eu coloquei tudo, a minha loja precisa disso aqui, para mim começar.
e fui atrás de uma funcionária, porque eu precisava ter alguém comigo, entendeu? E é muito interessante também, porque teve pessoas que me ajudaram muito em questão de apoio, né? Eu lembro que a moça que trabalhava comigo, de início, ela trabalhava numa loja, também de imóveis, que ela precisava de um tempo para estudar, entendeu? Que era uma carga horária muito puxada para ela e tal. Eu simplesmente cheguei, né? Fiquei sabendo disso, cheguei, chamei ela para conversar e falei assim, olha, tô querendo abrir uma loja. Né? Aí eu preciso estudar, vai ser assim, assim, assado. Coloquei tudo nos planos. Falei assim, não, Ricardo, eu vou. Interessante, o pastor, que a pessoa sabia que eu ia começar. Eu não tinha dinheiro, cara. Eu não tinha meu carro para andar e era parcelado, que eu pagava ele, entendeu? E uma pessoa, ela apostou em mim. Ela achou assim, eu vou. Ela tinha um serviço dela que era garantido, entendeu? E ela saiu do serviço dela e começou na Eletronews. Essa trajetória aí é que inculcou algumas pessoas, né? Porque eu não tinha dinheiro para comprar tanta coisa. Eu tinha X, eu fiz assim, ó. Esse valor aqui é de eu comprar o eletrodoméstico. Esse aqui é do aluguel quando eu for começar a pagar. Eu preciso de 3, 4 valor de salário para me pagar o funcionário. Tá aqui. E aí eu ia comprar o eletrodoméstico, eu comprava à vista. Toda a compra da loja foi comprada à vista. E o eletrodoméstico, como você vende um refrigerador à vista? Ninguém compra um refrigerador parcelado à vista. As pessoas gostam de comprar prazo, negociar e tal. E aí as pessoas chegavam assim, Ricardo, isso não vai dar certo. Você vai comprar as coisas e pagar à vista. Você precisa de colocar produto na loja. Como é que você vai vender parcelado? Você tem que vender à vista, tem que comprar à vista, vender à vista. E eu pensei assim, vai dar certo. Vai dar certo. Ricardo, nesse primeiro momento que você falou que você conseguiu essa funcionária que apostou em você e tudo, pessoas não ficaram na cabeça dela? Não, porque ela já tinha o desejo dela de sair, sabe? Tipo assim, uma oportunidade que ela tivesse, porque ela precisava. Essa moça é até a Kelly. Hoje ela mexe em salão, né? Ela tem um salão. Hoje ela tem a empresa dela. E aquele da Geralda. Então, assim, ela foi, sem problema nenhum, conversou com o patrão dela e foi trabalhar na Eletronews. E aí, as pessoas falavam assim, Ricardo, você vai abrir uma loja? Porque na época o supermercado tinha uma coisa de eletrodoméstico, né? Cara, você vai abrir ao lado, o rapaz vende eletrodoméstico e tal. Cara, a minha visão era abrir uma loja. O que eu tive ao redor, se eu falar com você que eu tive 2, 3 pessoas, falar assim, vai dar certo? Não tive. Eu tive 1, 2 pessoas. Eu procurei sócio para abrir de tanto medo que as pessoas colocaram em mim. Eu procurei uns 2 ou 3 sócios, né? Inclusive, na época, né, eu tinha um outro relacionamento que ela falou assim, ó, eu não vou ser sócio seu porque eu não entendo disso. Mas se você precisar de algo, eu tô aqui para te ajudar. Sabe? Na mesma hora que eu senti, aí eu senti assim, opa, um pouco mais como é que eu falo? De condição de seguir, entendeu? E aí eu comecei. A parte mais difícil, porque eu tinha um eletrodoméstico, mas eu não tinha móveis, eu não tinha nada. Eu não tinha nome para comprar. Você sabe o que eu fazia? Eu pegava móveis de uma cidade vizinha, de um rapaz muito bacana que tinha, e preenchia os espaços da minha loja com esses móveis. Eu não tinha como carregar os móveis até o cliente para instalar. A instalação dos móveis, eu não tinha um profissional para instalar. Eu nunca fiz um curso de montar nenhum móvel. A minha funcionária que estava comigo, ela começou, ela falou assim, vamos comprar um roupeirinho para a gente montar? Para a gente tentar fazer. E foi ali que começou. A gente montou um roupeirinho. Assim, a gente consegue. E fomos comprando alguns produtos, comprava à vista, né? Porque a gente não tinha credibilidade, né, no mercado, para fazer a base da loja. Eu não tinha o carro de entrega,
Contei com a ajuda de um amigo, que é o José, que hoje é o José. O José Verdureiro. José Verdureiro. O José Verdureiro, ele também estava começando também na batalha. Ele tinha um trolete. Ele me arrumava esse trolete. Eu já peguei uma saveirinha quando ele tinha, eu emprestado. Eu punha o trolete no meu carro que eu tinha, que era o carro que eu mexia para venda, para fazer entrega. Uma porta da Eletronews que tinha. E eu fui começando. O primeiro dinheiro que começou a entrar, eu comprei uma saveiro para a loja. Quando eu comprei uma saveiro para a loja, uma saveirinha bem usada, aí, nesse ponto, as pessoas começaram assim, tem algo especial aí. Esse negócio vai. Esse negócio vai. Esse negócio vai de vera. Esse negócio está começando a fluir. E as oportunidades foi pintando. Eu fui ganhando, começando a ganhar mercado para comprar, né? E aí eu fui aumentando os espaços. O mais gostoso de tudo, pastor, foi o crescimento da minha empresa, sabe? Eu fazendo tudo certo e abrindo as portas, realmente abrindo porta, porque era aquela porta ali, eu fui quebrando e aumentando. Tudo através da ordem do proprietário. Clermont, Conversando, né? eu preciso aumentar a loja. Ô, Ricardo, ele sempre, o Clermont sempre me apoiou em tudo. E eu nunca deixei ele na mão. Com todos os pontos. Nunca. A oportunidade que ele me deu, a oportunidade que o Clermont me deu, eu cumpri ela na risca. Hoje, né, não vou nem levar já finalizando, não. A Eletronews, ela tem 10 anos de existência. Eu falo, porque se alguém conhecer algum funcionário que trabalha na Eletronews, né, você pode perguntar para ele, ou ex-funcionário e tal, eu nunca atrasei um salário, um dia de um funcionário. Que bênção. Eu nunca atrasei. E assim foi a parte de arredação. Eu sempre fui muito correto com minhas coisas. Ô, Ricardo, e com relação ao mercado da época? Porque hoje a gente percebe assim, em Coroaci, eu trouxe o Levi aqui no segundo podcast, no primeiro podcast, não no segundo, o segundo podcast foi com o Levi. Ele estava falando a respeito da situação atual do mercado aqui em Coroaci, né? Como é que a cidade tem prosperado, a gente está vendo aí prédios sendo construídos na cidade, né? Pessoas de outras cidades vindo por negócio aqui em Coroaci, porque me parece que Coroaci tem atraído investidores de fora, né? Isso é claro, pelo o número de investidores, por exemplo, Varejista Souza, Mascatinho, aquela agropecuária lá na saída da rua, né? Aquela grande agropecuária, pessoas de fora que vêm investir. Como é que era isso no seu momento, quando você foi começar o seu sonho de abrir a Eletronews? Hoje, pastor Júlio, as pessoas que conhecem Coroaci, né, que conhecem um pouco da história de Coroaci, porque eu não sou tão assim da época e tal, sabe que hoje Coroaci virou uma geração de emprego espetacular. Entendeu? A qualidade de vida hoje, de pessoas para trabalhar, hoje você não encontra, você precisa. E não encontra gente para trabalhar. Na época, né, teve a pandemia, né, mas na época era pior, porque na pandemia eu aprendi uma outra coisa que depois eu vou contar para você. Na época que eu fui abrir a loja, foi um dos piores momentos que eu presenciei em Coroaci. As lojas, poucos lojas que tinha, supermercado e tal, a poucos já estavam se fechando. Então, assim, como você vai abrir um comércio numa situação tão precária que estava Coroaci? Porque o que gere o trabalho, que gera é a fonte de renda da cidade. Uhum. Entendeu? Então, assim, naquela época não tinha. Era muito difícil. Entendeu? Então, assim, as pessoas comprava, a gente tinha que ter um pouco de inteligência de conhecer as pessoas. Como a gente mora numa cidade mais ajustada, o supermercado me deu essa vantagem de conhecer uma pessoa que tem um compromisso mais de te pagar. Entendeu? Eu abri a Eletronews no pior momento da cidade e sobrevivi a isso.
Mas assim, especificamente, o que na época na cidade prejudicava tanto o comércio? Olha, eu acredito que todas as cidades, essas cidades menores, né? Elas se têm uma estrutura que, para mim, é o ponto, né? Que é a prefeitura. Ah, tá. A gestão pública. Né? Exatamente. Eu acho que a gestão pública, ela não precisa ser excelente. Ela tem que ser, tem que ser bom. Tem que pagar as pessoas. Porque é ela que estrutura toda a cidade. Toda a cidade. Hoje, a nossa cidade, o que ela evoluiu de lá para cá, é fantástico. Entendeu? Se movimenta muita coisa na cidade, se constrói prédios, supermercados, que igual você mesmo falou, chegando, lojas chegando. Então, assim, estruturou a nossa cidade, criou-se uma casca perfeita, entendeu? Hoje, o jovem, né, voltando àquela... O jovem hoje ele fica sem trabalhar se ele quiser, entendeu? Porque o dinheiro também entra na cidade. Você vê dinheiro, você vê as pessoas chegando no final do mês, já chegando lá e pagando as suas contas. Entendeu? Na época não tinha muito isso. Era muito dificultoso. O dinheiro não entrava e quando entrava, não entrava em data certa. Então todo o planejamento que você faz, porque todo mundo que vende, ele tem uma data certa para receber. Quando não recebe aquilo, o dinheiro que entra, que para você quer receber no mês X, ele não entra, no outro, se ele entrar daqui a 15 dias, você já tem outra coisa para fazer e você vai usar o dinheiro para fazer outra coisa, entendeu? Se você não consegue se organizar, entendeu? Então, é fundamental uma gestão. Em tudo. Assim como eu fiz... Na época, eu lembro que teve uns panelaços aqui, movimentação, era mais assim... Tinha várias coisas que estavam em desacordo, em desarmonia, mas principalmente falta de pagamento de salário, essas coisas. Como é que isso impacta o comércio local? O comércio bloqueia. Quem administra o comércio, o seu próprio negócio, ele tem que ter essa visão. Opa, vai vir uma turbulência. Entendeu? Porque senão acontece o que aconteceu com várias pessoas aqui. Fecha o comércio. Entendeu? Porque isso impactua em tudo. Você não consegue comprar, você não consegue vender, porque se você vender, você não recebe, e para comprar, você precisa que o cliente paga, entendeu? Então vira aquela bola de neve, entendeu? E aí o comércio local desmonta. E desmonta em tudo, né? Mas mesmo você enfrentando o auge dessas dificuldades, mesmo assim, como é que foi? Mesmo assim, você teve coragem de... Da onde que veio essa garra para enfrentar esse momento tão turbulento e mesmo assim empreender? Pastor Júlio César, a minha cabeça só estava... Eu vou, colocando Deus na frente, eu vou abrir o comércio. Com toda a dificuldade que teve, eu passei por dias difíceis assim, para conseguir pagar, para conseguir fazer esse todo. Eu não passei por uma situação que, cara, eu vou fechar, não. Ali me precisou do que eu nunca tive conhecimento, entendeu? Que era ser empresário, dono de uma loja, entendeu? Mas a vontade de vencer, a vontade de fazer algo, me ajudou demais. Porque é como se diz, é nos momentos difíceis que você conhece o homem que está dentro de você. Não, é verdade. E tipo assim, e também não foi a primeira coisa difícil que você enfrentou na vida, né? Não, exatamente. A vontade de vencer era muito grande, né? Da minha infância até chegar na parte da Eletronews, de começar a Eletronews, já era ali uma superação. E a Eletronews, o tempo todo, ela foi uma superação. Entendeu? Eu fui superando, e quando chegou o momento X da questão bom, que é a questão de uma coisa mais organizada, né? Com um fluxo maior de gente na cidade, com as lojas chegando, com a organização a gente tem que esclarecer esse ponto da prefeitura, que se organizou, entendeu? Cumprindo os deveres que tem que ser cumprido com a população, né? Aí a gente fica mais tranquilo para trabalhar, entendeu? A gente se sente mais confiante de continuar aquilo que você
pretende fazer. Ricardo, eu gostaria que você falasse para mim também quem é a Eletronews hoje, assim, em relação ao tratamento com o tratamento com o cliente, com os clientes, com os colaboradores. Pastor, 10 anos, 11 anos de Eletronews. Só para voltar um pouquinho, eu fui contratar o funcionário para montar móveis, a Eletronews já tinha 5, 6 anos. Eu tenho um escritório, mas eu nunca fiquei sentado nele. Resolvo as questões, mas eu pego, como diz o outro, o boi pro chifre. Eu gosto de estar. Sobre as relações de cliente, né, isso que você falou, pastor, eu não sei como as pessoas vão enxergar isso, mas o que eu faço por amor. E eu tento colocar isso para que os meus clientes vejam isso de uma forma que não normal, para eles entenderem isso, que é por amor que eu faço. É lógico que você tem conta para pagar, você almeja alguma coisa, construir, comprar um carro e tal, mas isso é o processo. Você está trabalhando. Isso é o processo. Hoje, tem uma palavra que eu carrego durante toda a Eletronews, essa não vai nem fazer parte da outra, de toda a Eletronews, que é gratidão. Eu sou muito grato. A frase, se você perceber, todas as minhas postagens é gratidão. É porque eu sou grato a Deus pela oportunidade que Ele me deu, sabe? E o cliente hoje, quando ele entra na minha loja, eu não vejo, na hora que eu olho ele, eu não olho aquele olhar, ele vai comprar na minha mão. Não, é o prazer do cliente entrar na minha loja. Ele pode entrar naquela porta, rodar e sair lá na outra. Eu estou satisfeito. Eu preciso vender. Mas eu não preciso pegar o cliente e colocar ele numa situação constrangedora. É tão interessante porque eu não tenho concorrente. Eu nunca. Eu já ouvi muito falar, mas eu não tenho concorrente. Eu tenho o meu trabalho, a forma que eu trabalho, ela é diferente. E isso, pastor, ninguém copia. Ninguém copia a forma que você trabalha. É verdade. Pode tentar, porque tem isso, mas ninguém copia a forma que você trabalha, porque quando você faz com amor, é diferente. Quando você faz com amor, é diferente. E eu já presenciei muitas coisas sobre... Hoje, não muito, mas eu já presenciei porque quando a gente começa a uma trajetória, porque ninguém começa grande, ainda tem isso. Sim. A gente sempre começa pequeno. Quando eu comecei a minha trajetória, começando a vender e tal, eu presenciei. Esse fato, ele me deixou muito pensativo em saber qual é a função de um empresário. Se é certo isso, até tem hora que eu até penso, será que isso é certo? Vou contar uma história aqui para você, pastor. Eu vendi um produto para uma cliente. Essa cliente comprou o produto, eu levei e coloquei dentro da casa dela o produto. Eu levei. Quando a outra empresa ficou sabendo que essa pessoa comprou esse produto na minha loja, porque com certeza era uma cliente de uma outra loja, se mandou uma funcionária ir lá e pedir para desfazer o negócio. Que isso, cara? E essa foi uma trajetória contada, né, pela essa cliente que chegou na minha loja e falou: Ricardo, eu queria conversar com você porque eu não vou ficar mais com o produto porque aconteceu esse fato assim, assado e tal. E eu falei para ela: não tem problema nenhum. Eu já tinha lançado no sistema e tal. Não, a gente desfaz o produto, eu vou lá, a compra, busco o produto, não tem problema nenhum. Mas aquilo ali me corroeu, assim, o coração dessa cliente. Porque o cliente, o pastor, ele tem direito de comprar onde ele quiser. Com certeza. Entendeu? E é tão bacana você receber uma pessoa dentro da sua loja e ele virar e falar assim: eu estou precisando desse produto, você tem ele nessa cor? Ou é diferente? Você não tem. Porque eu achei numa outra loja esse produto assim, assim, assado. Não se achou? Compra. Satisfaz aquilo. Não compra na minha loja
Porque você é meu cliente, não. Porque amanhã, se eu ficar sabendo que você entrou na outra loja, eu não vou nem olhar. Não, não é assim que funciona. Você tem que ter a oportunidade de entrar e comprar onde você quer. Entendeu? É livre. Nós estamos num mundo socialista, né, pastor? E na verdade, o Ricardo, às vezes a gente percebe uma certa, não sei qual nome dar, qual termo usar, mas me parece um ciúmes, sabe? De algumas pessoas, de ver outras pessoas prosperar, começar trabalhos, executar, né? Construir coisas assim na vida. Eu, assim, de uma certa maneira, eu percebo isso, entendeu? Assim, a pessoa fica, puxa vida, a gente tem que fazer alguma coisa para atrapalhar, e não sei, mas me parece que isso é uma realidade. E cidade pequena se vê muito isso. Coroaci, por ser ele muito pequeno, numa cidade pequena, tem espaço para todo mundo, cara. Entendeu? Todas as pessoas, hoje, olha o tanto de supermercado que tem na nossa cidade. Todo mundo vendendo, né? Todo mundo vendendo, cada um fazendo o seu trabalho. Eu não preciso fazer o meu trabalho atrapalhando o seu. Não, com certeza. Você entendeu? E isso, quando você constrói a sua história, quando você constrói o seu, e se você tem uma base que é bem feita, não tem abaixo de Deus, não tem. É verdade. Entendeu? Então é isso. Ricardo, deixa eu te falar. Nós vamos partir agora para o momento assim. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo. De preferência os jovens, mas assim, jovens de todas as idades. Jovens de 0 a 100 anos. Mas assim, que mora em uma cidade pequena, né? Porque graças a Deus esse podcast está sendo assistido assim, em vários lugares do Brasil. Mora numa cidade pequena, mas tem o sonho de construir uma coisa. Mas talvez assim, não passou por aquela dificuldade que pessoas como nós já passamos na vida. Não sabe o que não está preparado para as coisas difíceis. Qual a mensagem de superação você deixa para toda a nossa audiência? Igual a gente falou lá atrás, que a dificuldade da vida, ela gere o homem e a mulher. Entendeu? E hoje, o que se mais vê é isso aí. Às vezes, o jovem, ele quer algo, mas ele não quer tentar. Ele não quer o suficiente para fazer alguma coisa. Sim, e uma coisa que eu quero deixar bem claro, pastor, é que ninguém começa grande. Quando você começa pequeno, que você vai tomando uma proporção, é que você começa a entender que a coisa assim que dá certo. Porque se você investe alto, você não sabe nem o que é, o que vai acontecer, o sucesso, como ele vai acontecer. Então, o jovem, ele tem que começa por algum lado, entendeu? Ele não precisa esperar a oportunidade bater na porta, ele tem que buscar a oportunidade. Eu não imaginaria nunca que eu ia ser proprietário de uma loja de imóveis, eletrodoméstico. Eu não imaginaria não, mas durante esse tempo todo atrás, eu precisava começar. Você vai começar. O meu sonho era ser professor e caminhoneiro. Eu fui parar numa loja de eletrodoméstico. Tem uma passagem na Bíblia, um personagem da Bíblia que me chama muita atenção. As pessoas só lembram dele como o rei Davi. Mas eles não sabem que primeiro ele foi pastor de ovelhas, que é uma coisa que judeu, na família, quem vai cuidar desses animais é o mais fraquinho, é o mais humilde. E aí depois ele cuidando das ovelhas, que era um serviço. Hoje o jovem pode ver cuidar das ovelhas como ser um ajudante pedreiro, como ser um gari, sabe? Uma coisa bem, sim, bem mais humilde, não assim discriminando essas profissões, mas lavar uma vasilha num restaurante, tal, uma coisa mais humilde. Mas ele, como pastor de ovelhas, veio um urso para comer uma ovelha do pai dele. Ele lutou contra o urso, cara, e protegeu a própria vida lutando pelas ovelhas. Aí depois veio um leão, cara, ele venceu um leão. Aí quando ele foi visitar os filhos na guerra contra os filisteus, Israel contra os filisteus, ele viu um filisteu, um gigante chamado Golias, enfrentando o exército de Israel. Aí ele olhou, ele já tinha matado um urso e um leão, e falou: rapaz, quem é esse gigante, rapaz? Castigo. Quem é esse incircunciso filisteu para ficar lançando palavras contra o exército de Deus vivo? Ele lutou contra Golias.
também um grande desafio. Venceu. Depois foi perseguido por Saul. Hoje nós conhecemos ele como o rei Davi. Mas ninguém fala do caminho, né? O caminho, a trajetória. O desafio faz. Os desafios, né? Assim, eu tenho certeza, se você não tivesse tido a infância que você nos contou aqui, se você não tivesse passado por todo esse processo, você não teria coragem de nenhum tempo tão contrário para o investimento. Falar, não, eu vou porque o que for eu vou enfrentar. Eu estou preparado para enfrentar qualquer coisa. E você valoriza o que você tem hoje. Entendeu? Eu já tive várias outras oportunidades, abrir lojas em cidades vizinhas, ou procurar um local melhor para mim, colocar lojas em centros, entendeu? Essas coisas. Eu nunca tive essa pressão. Eu quero aqui. Tudo que eu construí até hoje não foi por alguém chegar, Ricardo. O caminho é esse. Não, eu criei o meu caminho. Eu fiz o meu caminho. Entendeu? Então isso é muito interessante. Você falando em lavar vazia e tal, essa infância eu tive. Eu lavava vazia para minha mãe, fazia comida, levava para trabalhador no mato, porque a gente era pequeno, a gente não tinha ninguém para fazer esse tipo de coisa. Minha mãe era sozinha. Então, o trabalho, as dificuldades que fez até chegar à Eletronews é de pensar uma coisa assim, o pastor. Eu não penso que algum dia na vida eu irei desfazer da minha empresa, sabe? Porque eu trabalho nela sério, honesto e posso ter o dinheiro que tiver, que o cuidado e o zelo vai ser o mesmo. Tanto com a minha loja, porque na minha loja, hoje, durante todo esse tempo, eu só prezo os meus clientes. Tudo é por eles. Mas é óbvio, tudo é por eles. O que eu puder fazer, eu uso a expressão que se eu puder pegar, eu pego o cliente no colo de uma forma diferente. Você entendeu? Eu tento dar para ele todo o conforto que ele precisa dentro da minha loja. Tanto dentro da minha loja, quanto aonde for. E o tratamento que precisa. Mas por que eu faço isso? Porque eu tenho toda uma história construída com isso. E jamais, isso aí, ninguém consegue substituir uma pessoa. Ricardo, você já deu pra gente aí um insight para os jovens de 0 a 100 anos. E eu ia te pedir exatamente para você mandar uma mensagem para os seus clientes, né? Os clientes da Eletronews, as pessoas assim, que se relacionam com você do ponto de vista do seu negócio, da sua... Mas você já falou muito bem, mas tem uma mensagem ainda que você... A mensagem dos meus clientes é a palavra que igual eu te falei, que eu sempre uso nas minhas postagens. É gratidão a eles. Gratidão a Deus, primeiramente, e a eles. Então, aos meus clientes, que por esse todo sucesso da Eletronews, todo ano, agora que eu não fiz o aniversário, porque a gente estava em reconstrução, fazendo algumas coisas e tal, eu sempre faço alguma coisa para me tentar agradar ele, eu não consigo agradar todos, entendeu? Porque eu queria poder, de uma forma, contribuir com alguma coisa para cada um deles, mas eu não consigo fazer isso, entendeu? Mas na verdade, Ricardo, esse aí eu ouvi foi o Chaves, aquele programa do Chaves, né? O Seu Madruga, um personagem dele, falando que queria fazer algo importante na vida das pessoas. Ele falou assim, não, se você for um bom pedreiro, você vai estar fazendo algo importante. Se você for um bom carpinteiro, fazer um bom trabalho, você está fazendo... Eu acredito que você está fazendo um bom trabalho, sabe? Porque a gente vai lá na sua loja e é exatamente isso. Primeiro, você possibilita a gente ter aqui dentro da cidade recursos, condições de, você precisa de uma coisa, tem lá na loja. Então, isso é um trabalho extremamente importante. E, além desse trabalho, o tratamento de dignidade, de honra que a gente recebe quando a gente vai à sua loja, né? O tratamento de dignidade, né? Que a gente recebe lá, é um trabalho que você faz, entendeu? Você me conseguiu me confortar sobre a forma de agradecer, porque me conforta, porque eu fico tão emocionado quando eu falo dos meus clientes, porque ele é a estrutura de tudo, entendeu? Do meu sucesso junto com os meus colaboradores, entendeu? Então, assim, eu sou grato demais a Deus e a eles, cara. Então, quando eu tenho um cliente entrando para aquela porta daquela loja ali, eu não quero
pegar ele e ver. Não, eu quero ter o cliente comigo. Eu quero ter esse contato, entendeu? E isso é bênção de Deus. Olha, Ricardo, o sucesso da Eletronews, ele está atrelado a você. Eu conheço você, mas assim, olha, nesses momentos, eu não sei precisar quantos minutos tem que a gente já está tendo essa conversa, mas olha, você mostrou, olha, uma extrema gratidão à sua mãe, aos seus avós, ao Kleber, ao Clemon, ao Daniel, seu amigo, né? Daniel, ao Peterson, família do Peterson. A menina que trabalhou para você, a primeira menina que trabalhou para você, olha só, toda a sua trajetória é uma trajetória de gratidão. Você sabe valorizar todas as pessoas que fizeram parte da sua vida, cara. E é isso que faz as pessoas procurar a Eletronews e querer fazer parte dessa história. Porque a história está só no começo, né? A gente tem muito a fazer ainda. Eu tenho uma gratidão enorme pela minha mãe, por tudo que ela fez por mim, pelo homem que ela me gerou, que ela me formou. A minha mãe, voltando só um pouquinho, porque faz parte desse... A minha mãe, ela tinha 3 meninos. Qualquer um de nós, eu posso falar porque eu conheço muito bem meus irmãos, a gente nunca dirigiu uma palavra, essas de mal educado para a mãe. Porque também se falasse o ouro era certeiro. A minha mãe, a gente tinha respeito por ela, porque a minha mãe batia. Mas a minha mãe não corria atrás da gente para bater. Ela fazia a gente passar, sentar e apanhar. E isso era um respeito que ela tinha, porque senão ela tinha que sair atrás da gente para pegar, para bater, né? Então, assim, toda a educação que a minha mãe me deu, do início ao fim, é o fruto que eu estou colhendo hoje. E toda doação, né? Toda. A minha mãe, ela sempre falava uma palavra, e essa semana ela falou ela para mim. Deus proverá. Nas maiores dificuldades dela, da vida com a gente, para sustentar a família. Quando a minha avó falava, Tana, né, ela falava assim, Deus proverá. E Deus proverou. E vai proverar muito mais. Deus proveu. Sabe? Então, assim, hoje, a minha mãe, tem certeza que, né, todo mundo é a pessoa mais especial da minha vida. E eu faço tudo por ela, mas é em tudo. Se a minha mãe falar, eu tô precisando disso, tem horas que eu falo com ela assim, quando só tiver qualquer coisa para fazer, não fala com outra pessoa, não, porque às vezes ela fala comigo, porque você tá ocupado. Não, eu tenho prazer. E é a minha missão de fazer tudo que a senhora um dia fez por nós. Tudo que a senhora fez por nós. Glória a Deus. E assim... E ela está tendo retorno. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Gente, você que nos acompanha, não deixe de se inscrever no canal, dar o seu gostei nesse vídeo, compartilhar ele para fortalecer o canal. Tá? Nós estamos entrevistando hoje história real de vida, de superação, de desenvolvimento pessoal, de crescimento. Né? Não tem nada maquiado, é assim, olha, é a vida como ela aconteceu e serve de inspiração para a gente. Né? Eu me sinto muito inspirado assim, de participar da sua vida também, Zé Lope. Ricardo, Zé Lope. Zé Lope é a parte da nossa infância para adolescência, né? Porque é interessante eu voltar um pouquinho aí, porque a gente conviveu junto, né? Nessa república, onde conhecemos você morando em uma casa, né? Agora deixa eu falar um pouquinho, né? Deixa eu falar um pouquinho de você, porque a situação era muito difícil naquela época, entendeu? O que a gente saía para estudar na cidade, mas a gente não tinha o que comer. Não tinha o que comer. Não é? E aí eu conversava com os meus amigos, que era o Peterson, né? Como se diz, a palavra que a gente falou uma vez, vamos tirar o César daquela situação, a nossa não era boa, não. Mas a gente conseguia fazer uma coisa diferente, entendeu? Porque a gente chegava lá na sua casa, era mais difícil. Porque a pessoa tem um contato com outra pessoa que... Eu não conhecia ninguém aqui. Exato. Eu não conhecia ninguém, não tinha ninguém.
E agora eu tô te entrevistando. Mas é interessante que daí, desse espaço pra cá que a gente, né, ô César, vamos morar com a gente, vamos dividir as coisas e tal, porque é difícil você ficar assim, aí, sozinho, né, saía pra trabalhar, chegava em casa, assim, era mais era dificuldade. É difícil demais. Então, essa as pessoas que veem a gente crescendo, Ricardo, não sabem onde a gente passou, cara. Não é verdade? Não sabe. O caminho estreito. Não sabe o que a gente comeu para chegar. Não sabe, cara. Mas assim, todo mundo, igual a gente fala, a gente respeita a história de cada um e tem pessoas que têm história assim, ou até mais delicada, né, César? Mas é o que a gente está contando, é a realidade que a gente passou, né? E quando você... E ali é o seguinte, a gente era feliz, né? Com toda essa dificuldade, feliz. Porque quando a gente morou junto, a gente teve muitas histórias junto, muitas coisas boas, a gente estudou, a gente saía, mas a gente nunca foi aqueles meninos, aquelas pessoas desrespeitador, aquelas pessoas que envolvia com coisas erradas, que hoje em dia se tem muitos jovens assim, perdidos, entendeu? A gente era pessoas... a gente era, como se diz, engraçado, né? Levava aquilo para a escola, levava aquilo para o trabalho, levava aquilo quando a gente chegava à noite, quando a gente se reunia. Né? Autêntico em qualquer momento, né? 100%. Sim. Em tudo aquilo que fazia. Sim. Né? Ô, Ricardo, que bênção, Ricardo. É muito bom, né? A gente ter construído e continuar, né? E vamos continuando aí, construindo mais coisas, né? Se Deus quiser. Em nome de Jesus. A gente não pode deixar de sonhar nunca. Nunca. Né? Eu ainda tenho sonhos, eu ainda tenho planos. Porque eu acho que quando o homem ou a mulher para de sonhar, você não tem objetivo nenhum na vida. E eu tenho um sonho, né, para se cumprir. E eu sei que a Eletronews, não sei quanto tempo, né? Eu quero que ela dure. Né? Mas a gente sabe que as coisas mudam, né? Com o passar do tempo e tal, tem o que vai ficar, né? Eu quero muito que a Eletronews dê continuidade, né? Eu quero que alguém da família dê continuidade nessa história, mas essa história do jeito que ela começou e como ela é. Eu não quero de forma nenhuma que alguém mude alguma coisa dela. O jeito de gerir, de tratar as pessoas, se você comprar, eu vendo para você. Se você não quiser comprar, não tem problema. Entendeu? Essa forma de tratar, de cumprir com as suas obrigações com os colaboradores, de cumprir com as empresas, de cumprir o seu papel. Entendeu? O meu maior sonho na vida hoje é ter um filho. Um filho ou uma filha. Eu acho que nunca é tarde, né? Nunca é tarde. E eu queria que ele continuasse, ou ela continuasse, entendeu? O tempo tá passando, como se diz, né? Mas nunca é tarde. Vai dar tempo aí, né? Então, assim, eu creio que a família é a sequência de tudo. Não, com certeza, né? Com certeza, Ricardo. Tudo que a gente aprendeu com a família da gente, a gente tem que deixar esse legado. Gente, nós conversamos hoje com o Ricardo, né, da Eletronews. E, Ricardo, que bênção, que prazer ter você aqui. Eu espero ter você novamente, tá? Para a gente explorar outros pontos assim, específicos sobre empreendedorismo, sobre negócios, sobre como manter-se firme diante da competição do mercado, como instruções, insights assim para rapaziada no mundo do trabalho, né, no mundo de negócio. Mas essa primeira, para trazer a sua história, o seu caminho, foi uma bênção. Viu? Deus abençoe você. E pastor, eu agradeço, né, essa oportunidade de estar contando a minha história, né, igual para finalizar tudo, né, a sua pessoa, como amigo, né? E ver você trazendo tantas coisas novas, porque isso é novidade aqui na cidade. E isso atrai pessoas que talvez precise de alguma coisa, de tirar alguma coisa. Não estou falando da minha, mas tirar de uma outra que você fez, né? O trabalho no podcast que você fez, de uma outra para levar para a vida pessoal dele. Entendeu? E talvez tenha uma pessoa na casa, no sofá, em qualquer lugar que vai ver e fala assim, vou pegar isso aqui,
Porque são pessoas, não vou falar de mim, mas são pessoas que vieram e que trouxe e que contribuiu, porque eu estava lá fora e eu vi. Pessoas que procuraram alguma coisa que saiu daqui. E isso é muito importante para uma vida, tá? Você renovar ela, você trazer mais conhecimento, e isso quem está trazendo é você. Então você está de parabéns, que Deus abençoe, tá? Amém, meu querido, muito obrigado, Deus abençoe. Gente, não deixa de seguir o canal, não deixa de acionar o sininho de notificação e curte aí para mostrar para o algoritmo do YouTube que esse conteúdo é relevante, mostrar para o máximo de pessoas possível. Deus abençoe.